Olá! Nesta aula apontaremos pela legislação a estrutura da elaboração do laudo PITAM, para que na próxima aula consiga realizar o seu primeiro laudo. O PITAM e a norma ABNT. PITAM, é a sigla para Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica. Quanto à sua estrutura, o laudo PITAM encontra integralmente descrito na ABNT NBR 14.653, na Resolução COFECE 1066 e no Ato Normativo 1 de 2011. A partir do momento em que essas legislações estabeleceram como deve ser realizado o parecer técnico de avaliação mercadológica, vamos então compulsar esses documentos para estabelecermos quais as partes necessárias que devem compor um parecer técnico de avaliação mercadológica. Na aula de hoje, veremos exatamente quais são essas etapas ou quais são as partes que devem compor todo e qualquer PITAM. Apesar de nós vermos, que a da legislação trazer essas partes muito claramente, bastante definidas, como itens obrigatórios do laudo, a ordem em que elas aparecem no laudo, o estilo e a forma de escrevê-las ficará a cargo de cada avaliador escolher. O que nós trazemos aqui para vocês são sugestões e até alguns modelos de como normalmente essas avaliações são realizadas. Em outras palavras, é importante que hajam todas essas etapas, porém a ordem, a forma de colocação, se o avaliador pretende fazê-lo ali através de tabelas, de planilhas, faz ali a estrutura em texto redigido, tanto faz, porém é imprescindível que hajam exatamente todas as etapas que veremos a seguir. Composição estrutural do laudo. Carta de apresentação, laudo do parecer técnico de avaliação mercadológica, PITAM. Então, temos ali as instruções e prevendo para vocês exatamente o que deve constar em cada um desses laudos. Primeira etapa, ou seja, a primeira parte que todo laudo de avaliação mercadológica deve apresentar é a capa, Precisamos ali ter um breve resumo do que será apresentado naquele laudo. Nesta capa, assim como a capa ali de todo e qualquer trabalho que tem a função de proteger e apresentar ao leitor o que virá a seguir, nós temos que exatamente fazer constar dados do solicitante, então a informação, o nome de quem requereu aquele laudo, quem contratou você, avaliador de imóveis, para realizar aquele laudo PITAM específico. 2, então, segundo item obrigatório, data da realização da avaliação. Então, quando foi feita a avaliação? Isto porque os valores eles sofrem de acordo com o passar do tempo, ou podem sofrer ajustes no preço, de acordo com o que nós já estudamos ali, aumento da oferta, diminuição da demanda, essas variáveis junto ali com o passar do tempo, o período ali de lapso temporal, influenciam, ou pode vir de alguma forma influenciar no preço do imóvel. Então, é importantíssimo que vocês façam constar ali a data da avaliação. Terceiro item, foto da fachada. Então, a foto do imóvel avaliando. Imóvel avaliando precisa ter ali a fotinho. Endereço do imóvel avaliando. E, por último, identificação do avaliador, por exemplo, corretor de imóveis ou o engenheiro. Pessoal, então apenas fazendo um reforço aqui também com relação à capa. Se quiserem começar com a data, depois coloca ali a foto do imóvel, depois coloca dado do solicitante, nome do avaliador, não importa a ordem. O que importa é que essas informações obrigatoriamente deverão constar na capa do laudo que vocês realizarem. Próxima parte, então já
resolvemos ali a parte da capa do laudo. O nosso laudo, então, já tem a capa ali composta dos itens obrigatórios. Próximo passo, então, próxima etapa, é exatamente, olha lá, o sumário. O sumário, né, e aí fica também uma orientação, uma dica para vocês, se quiserem deixar para fazer o sumário para depois, porque é possível que conforme vocês forem realizando os laudos de vocês, vocês mudem as ordens das coisas, de como colocam as etapas, de acordo com a avaliação que vocês realizarem, é possível que não exista um título específico, né? Imaginem vocês, se estiverem avaliando um imóvel rural, não haverão ali, por exemplo, características urbanas ou características comerciais muito próximas àquele imóvel. Então, esse item específico, numa avaliação de imóvel rural, talvez não tenha em determinada avaliação que vocês realizarem. Então, por conta dessas especificidades de cada imóvel, talvez, né, fique ali uma sugestão para vocês, deixem para montar o sumário depois. O que é o sumário? O que né, virá ali no sumário? Exatamente o nome e a página respectiva no laudo de vocês, de cada etapa que vocês forem cumprindo. Então, vejam lá, nesse exemplo de sumário, nós temos no item 1 o solicitante, no item 2 a finalidade, no item 3 o número do parecer técnico, no item 4 descrição da competência para elaboração do PITAM, isso mesmo, e 5 ali lista de abreviaturas. Então, se em determinado laudo uma dessas informações não vier, ou né, se vocês não acharem que deva vir, ou vier em outra ordem, por isso, né, que talvez fique interessante realizar ali o sumário no finalzinho. Então, coloca na etapa de vocês, coloca na estrutura que vocês montarem e deixa para paginar por último, e aí na hora de colocar essas páginas, vocês veem inclusive se tem algum item que não haverá naquele laudo ou um item que deverá ser acrescido naquele laudo. Então, o sumário é igual, né, é ali um índice de um livro. Terá os itens, os capítulos, como se fossem capítulos, e as páginas respectivas em que esses capítulos aparecerão no laudo de vocês. Próximo ponto, com referência ao imóvel avaliando. Então, sempre que nós nos referirmos ao imóvel que vocês foram contratados para realizar a avaliação, chamaremos esse imóvel de imóvel avaliando, ou IA. Gravem bem essa informação, porque repetiremos essa expressão IA, né, em mais alguns momentos aqui da nossa aula, conforme o nosso curso se desenvolve. Então, informações básicas que devem ter no laudo a respeito do IA, a respeito do imóvel avaliando. Primeiro ponto ali, número da matrícula e cartório, né, de registro imobiliário. Então, pessoal, depois, quando nós formos ver ali a realização do PITAM passo a passo, vocês notarão que o primeiro passo, quando vocês receberem a solicitação para a realização do laudo, é requerer ao solicitante o quê? Os documentos do imóvel. Primeira coisa, ter em mãos ali a matrícula do imóvel, registro no registro de imóveis, no cartório de registro de imóveis, daquele imóvel que vocês irão realizar a avaliação. Primeiro documento, né, que vocês pegarão ali e colocarão a descrição no laudo aqui no PITAM de vocês, exatamente da forma como a descrição do imóvel vem no documento, vem naquela matrícula do imóvel. Precisamos lembrar que existe ou existiam antes das matrículas de imóveis um documento que se chama transcrição de imóveis. Então, é possível que documentos mais antigos ou imóveis mais antigos que não foram vendidos, que não foram negociados, não tiveram ali essa passagem de transcrição, não foi aberta a matrícula para aquele imóvel específico. Também pode ser que onde vocês residam, aí a cidade que vocês atuam, tenhamos outro nome para a matrícula de imóveis. Pode ser que se chame ali registro no registro de imóveis, registro do cartório de imóveis, né? Certidão de registro de imóveis, ou mesmo a própria transcrição. Então, independente do nome que terá, se é transcrição, se é matrícula, se é CRI, não importa. Esse é o documento básico, é o documento que consta lá no cartório de registro de imóveis, exatamente qual é o imóvel que se refere, qual que é o
é o lote, qual que é a quadra, qual é o endereço, né? A ordem ali de sucessão dos proprietários, quem comprou, né, e vendeu para quem passou para não sei quem. Então, tem a ordem cronológica. Então, documento importantíssimo, fundamental, start ali, primeiro passo para qualquer realização de laudo de avaliação mercadológica. É importante também vocês solicitarem junto a este documento o IPTU ou ITR, né? Se estivermos falando ali de avaliação de um imóvel rural, não haverá o IPTU, porque o IPTU é o Imposto Predial Territorial Urbano. Então, ou IPTU ou ITR, também importantíssimo documento, para onde vocês localizam ali número de contribuinte, valor venal do imóvel, valor de referência, metragem que foi cadastrada na prefeitura para aquele imóvel. Então, importante confrontarem as informações que tem lá no lançamento tributário e a informação que consta lá no cartório de registro de imóveis. Outra informação acerca do imóvel que estamos realizando a avaliação, também imprescindível, diz respeito à área total do imóvel, área construída, área total, área comum, se for apartamento, né, tem ali as áreas privativas ou condomínio, tem área privativa, tem área comum. Então, essas descrições, elas virão tanto no CRI, lá na matrícula do imóvel, quanto no imposto. Então, se de repente o cliente de vocês não tiver um ou outro documento, um desses pode bastar. Às vezes a matrícula ela é tão clara, tão atualizada, tão detalhada, que ela já é suficiente para você ter certeza desta informação aqui, que diz respeito às dimensões do imóvel. Quando nós começarmos a fazer o cálculo, a etapa de cálculos dos laudos, vocês verão o quanto é importante nós sabermos exatamente, inclusive com vírgulas, enfim, a metragem do imóvel. Então, confiram ali direitinho, tanto na CRI quanto no imposto, né, no lançamento tributário, as dimensões do imóvel e as áreas respectivas, se o caso de áreas, né, privativas, áreas comuns, enfim, tem imóvel que tem a área da garagem, né, ali escritura separada da garagem, então é importante checarem isso também, porque também compõe ali o preço do imóvel. Próxima etapa, então já, vejam lá, já fiz a capa, já tenho uma ideia da minha estrutura de sumário, já falei do imóvel avaliando, eu falei o quê? Com base, né, no que eu vi, no que eu notei? Não, com base nos documentos que o cliente me trouxe. Tenho certeza que a descrição daquele imóvel está perfeita, porque ela está de acordo com o que consta ali no registro de imóveis ou também ali no lançamento tributário. Próxima etapa é agora sim, é o que eu vi, é a vistoria do imóvel. A etapa também é importantíssima e inafastável de todo e qualquer laudo e composta aqui ou com algumas, né, sugestões de composições que vocês devem checar nessa vistoria. A vistoria, pessoal, é um momento importantíssimo para vocês chegarem no imóvel, fazerem todos os registros fotográficos, a caminho do imóvel já terem uma ideia do entorno daquele imóvel, então pontos ali de melhoria, pontos que valorizam, pontos que desvalorizam aquele imóvel. Então, compilem todas essas informações dentro do imóvel, já façam os registros fotográficos de vocês, porque essas fotos devem ter no laudo, elas são item também obrigatório, né, de composição do laudo de vocês. E mais, né, o ideal é ter, não sei como vocês atuarão ali, farão procedimento, mas também outra sugestão aqui que vocês tenham sempre ali um checklist, né? Um checklist das características do imóvel. Então, por exemplo, fazer uma tabelinha ou uma planilha, enfim, dizendo ali quarto, sala, cozinha, banheiro, número de pavimentos, elevador, garagem, todas essas informações ali vocês vão assinalando 2 dormitórios, 3 garagens, 2 banheiros, não sei, vão fazendo o levantamento lá no imóvel conforme a vistoria de vocês for acontecendo. Outra questão que deve ter na vistoria, na verdade, outra verificação que é importantíssimo que seja feita neste momento da vistoria, é que vocês, ao lado destes 2 banheiros, por exemplo, vocês façam ali, descrevam, né, como que está o banheiro, então com relação ao estado de conservação do banheiro, com relação ao acabamento do banheiro, né, se é um acabamento, como também nós já estudamos aqui,
padrão, mais moderno, se é um acabamento de luxo, porque também veremos lá na hora de fazer o cálculo que estas informações implicam, né, na escolha ali do índice que será aplicado para fazer a avaliação daquele imóvel. Então, para vocês não terem o retrabalho, vai na vistoria, já checa ali tudo de característica do imóvel, tipologia do imóvel e do ladinho já vai explicando, né? Ah, e tem varanda? Ok, varanda com a sacada, com envidraçamento, com pintura não sei o que, já coloca com textura, com azulejo, com piso porcelanato, vai colocando tudo bonitinho ali para vocês não terem, né, que refazer esse procedimento e também não serem traídos ali pela memória de vocês. Então, deixa anotado e aí quando chegarem ao escritório de vocês, quando forem realizar os cálculos, vocês fazem o tratamento desses dados. Mas vamos repassar aqui então, né, os elementos ali básicos que devem existir em toda e qualquer vistoria. Os dados documentais do imóvel, então repete a qualificação do imóvel, repete a descrição do imóvel. Por exemplo, apartamento número tal, vírgula, situado na rua tal, vírgula, registrado na prefeitura sobre o número do contribuinte, número tal, vírgula, né, que faz divisa ali do seu lado direito com o imóvel tal, parará, e do lado esquerdo e aos fundos. Faz bem a descrição do imóvel que vocês estão realizando essa vistoria. Segundo ponto, o dia, né, data da vistoria realizada em parará, acompanhada do solicitante, acompanhada do preposto, acompanhada do porteiro, não sei, né, coloca ali quem foi a pessoa que acompanhou aquela vistoria com vocês. Descrição pormenorizada do imóvel, nesse ponto aqui que eu expliquei para vocês, que talvez fosse interessante vocês terem já montado ali um checklist de vocês, para, né, não esquecerem de colher ali naquele momento alguma informação que é importante, por exemplo, a questão da garagem, como nós já falamos, se tem recuo, se tem quintal, se tem área gourmet no final, se tem churrasqueira, se é coberto esse espaço ou não. Então, além de descreverem o que vocês enxergam lá, o que vocês viram, o que vocês fotografaram, coloca do ladinho ali os apontamentos de vocês que vocês julgam ali importante, que podem ali, de repente, né, esquecerem, tem ali como verificar depois. Confrontações, então, com quem confronta o imóvel, isso tá lá na descrição, se copiarem direitinho, do jeito que está ali na matrícula, vem ali as confrontações do lado direito, do lado esquerdo, ao fundo, né? Quem são os vizinhos, em outras palavras, quem são os confrontantes ou confinantes deste imóvel. Fotos do imóvel avaliando, então precisam ter ali os registros, né? Pelo menos uma foto de cada cômodo, uma foto da fachada, né? Uma foto ali se tiver área aberta. Mapa de localização e vista aérea. Então, né, lógico, no dia da vistoria não vai fazer aqui o mapa de localização, depois joga ali na internet ou Maps, enfim, e vocês conseguem, né, printar a telinha aonde aquele imóvel está localizado. Então, com esse print do mapa da localização, que deve haver no laudo de vocês, então vocês printarão, copiarão aquela tela e colarão no laudo de vocês. Vejam ali que ficará muito claro para quem estiver enxergando aquele mapa de localização, a situação ali, da vizinhança, né? Qual que é aquela região, quais os pontos de interesse que tem ali, se tem shopping próximo, se tem mercado próximo, se existem escolas ali também naquela proximidade. Então, esse mapa de localização e a vista aérea traz para quem for, né, o receptor daquele laudo uma certeza, uma segurança de toda essa questão do entorno do imóvel. Então, necessário também, coloca ali no laudo de vocês, mapa de localização e o mapa com a vista aérea, né, faz no computador, ele printa e pronto, coloca ali no laudo de vocês. Sobre a metodologia agora utilizada no laudo. Nós já falamos em algumas ocasiões aqui para vocês que a metodologia há bastante tempo que tem sido utilizada para avaliação de imóveis é o método comparativo direto
dos dados de mercado, ou seja, são as informações colhidas do mercado, quanto o mercado imobiliário aceita pagar por aquele imóvel, ou seja, quanto o mercado imobiliário entende que aquele imóvel tem de valor. E como que nós fazemos isso, pessoal? Através de imóveis referenciais. Como que eu sei a quanto está a locação numa região? Ora, eu vou pegar imóveis naquela região para ter uma ideia do preço médio de locação naquela região. Daí eu consigo, né, precisar, lá, comparativo direto de dados no mercado. Eu consigo precisar naquele imóvel avaliando qual que é o máximo e qual que é o mínimo que é possível de se receber a título de locação ou, né, de se pagar também a título locatício por aquele imóvel avaliando. Então, método comparativo direto de dados no mercado quer dizer apenas isso, né? Comparar dados, comparo tipologias, comparo metragem, comparo valores, comparo acabamento, comparo vizinhança e aí eu tenho ali um preço médio que eu vou utilizar para determinar o valor do meu imóvel. Que mais? Composição estrutural do laudo. Olha lá, é a pesquisa de mercado com a identificação dos imóveis referenciais. Então, vamos ali para o próximo passo. Já descrevi o imóvel avaliando, coloquei tudo, coloquei as fotos, fiz ali descrição completa de tipologia do imóvel, coloquei acabamento, coloquei quantidade, né? Especifiquei se tem sacada, se tem elevador, né? Se não é servido por elevador, também tem que colocar essa informação. Então, com relação ao imóvel avaliando, já passamos, né, por esta fase. Vamos focar agora nos imóveis que nos servirão de referência. E aí nós trataremos com a letra I, com as letras, ou pela sigla IR, imóvel referencial, ou imóveis referenciais, que são esses daqui que comporão a nossa pesquisa de mercado. Neste momento, vocês pesquisarão, então já acabou ali o imóvel avaliando, vamos pensar agora nos imóveis referenciais. Neste momento, vocês pesquisarão como o mercado naquela região se comporta, ou para venda, ou para a compra de determinado imóvel. Lembre que lá na capa vocês colocaram qual que era a finalidade do laudo de vocês? A finalidade pode ser determinação do valor do imóvel para venda ou, por exemplo, determinação do valor do imóvel para locação. Se a minha finalidade é para venda, eu vou pesquisar no mercado imóveis para venda. Esse vai ser o meu parâmetro de referência. Ao passo que, se a minha finalidade for para locação, terei que pesquisar imóveis destinados no mercado para esta finalidade de avaliação. E aí vocês farão essa busca ou através de sites, né, sites que se preocupam ali, ou que tem por escopo exatamente apresentar imóveis para o público, ou por imobiliárias locais, ou, né, por diligência pessoal, vocês rodam ali o bairro e veem os imóveis mais ou menos, né, que tem a venda, os preços, enfim, não importa. O que importa é que vocês precisarão de pelo menos minimamente três imóveis referenciais. No laudo de vocês, temos aqui um exemplo aparecendo aí na tela de vocês, de 3 imóveis ali embaixo, por exemplo, lá tem um imóvel com uma piscina, aí tem um valor, né, tem um imóvel abaixo, tem ali um terceiro imóvel. Cada um desses aqui tem o seu valor, o valor de referência. Também, pessoal, tem que colocar a tipologia do imóvel, colocarem a metragem que cada um desses imóveis referenciais tem e onde vocês buscaram aquela informação. Vejam que nem sempre a informação do imóvel referencial de vocês virá de anúncio de imóveis para venda ou de anúncio de imóveis para locação. Às vezes, esse imóvel já foi vendido, esse imóvel já foi alugado. E nem por isso ele deixa de servir como base para vocês. Aliás, é uma base muito mais sólida, porque se vocês imaginavam, né, que aquele imóvel valesse tanto para venda ou para locação, a partir do momento em que vocês têm uma certeza que o mercado imobiliário comprou ou alugou aquele imóvel por aquele valor, vejam que é uma referência ainda mais, né, mais tranquila de se trabalhar. Então, tanto faz, ou anúncio ou
preço ali já vendido ou já alugado recentemente, né? Não pode ser também longe ali no tempo, tem que ser naquele período daquela época. Então, vejam, né? Coloca ali no mínimo 3 imóveis de referência, coloca a fonte da informação, foi na imobiliária tal. Preço de lançamento da construtora tal. Foi em diligência pessoal deste avaliador na rua tal, número tal, parará. Colocou ali a fonte de pesquisa daquele print, daquela foto do imóvel. Tem que colocar a foto do imóvel referencial e não esqueçam, metragem e preço do valor referencial, do imóvel referencial. Esses 3 itens são obrigatórios. Foto, metragem, então a área total e o preço do imóvel referencial. Então, pegou ali minimamente 3 imóveis, já temos ali essa pesquisa de mercado, já obtivemos os dados de mercado. Próximo ponto ali, ó, diz respeito, na verdade, é isso que nós falamos, foto da fachada do imóvel referencial, número do imóvel referencial, precisa ter o número do imóvel na rua, né? Então, o imóvel situado a rua tal, número tal, não pode ser qualquer um. Vejam que o laudo, ele é para ser checado, se alguém tiver dúvida, essa pessoa tem que ter condições de acordo com as informações que vocês colocaram ali no laudo de vocês, de verificarem essas informações. Então, não pode haver um imóvel numa rua tal, num número qualquer, né, num número que não é colocado. Então, tem que ter um número do imóvel referencial. Valor, né, da venda ou da locação, já falamos. Metragem, estado da amostra, eu vou pular, a gente já volta. Metragem, idade da edificação, que aí diz respeito ao estado da amostra, nós veremos que quando formos fazer ali o cálculo exato do metro quadrado médio da região, a situação do estado de conservação do imóvel referencial e a idade desse imóvel referencial implicarão em talvez ali mudança de fator, mudança de índices que serão aplicados na fórmula ao final. O que eu estou querendo dizer para vocês? Nós precisamos comparar o imóvel avaliando, o IA, com imóveis referenciais de maneira ali que eles sejam parecidos, de maneira ali equilibradas, né? Eu não posso avaliar um imóvel novo e ter como referências apenas imóveis antigos, ou avalio ali um imóvel antigo e utilizo como referência imóveis novos com péssimo estado de conservação. Então, nós veremos que a tabela de Ross-Hyde, que ela traz exatamente esse ajuste, ela traz um equilíbrio das amostras. Ainda que eu só tenha para comparar com relação ao imóvel avaliando, que, por exemplo, é novo. E se eu só tiver imóveis velhos ali referenciais, a tabela faz esse ajuste. Eu posso utilizar esses imóveis mais antigos sem problema nenhum, mas eu preciso saber exatamente a idade dos imóveis que eu estou considerando como referência e o estado de conservação desses imóveis. Também anota ali do ladinho o estado de conservação e o tempo, né, desses imóveis, tempo de construção. Por quê? Porque aí a tabela ela vai corrigir essa diferença, tanto de tempo quanto de estado de conservação. Mas aí, né, a gente volta nesse assunto quando falarmos da metodologia de cálculo, quando estivermos fazendo o cálculo juntos de avaliação. Outro ponto, endereço do imóvel, né, já está ali junto, né, da nossa qualificação do imóvel referencial, atributos relevantes para a formação de valor. Então, do imóvel referencial, basicamente, o que é interessante para vocês saberem e colocarem ali, né, como observação para vocês utilizarem depois no cálculo de vocês, é o estado de conservação do imóvel. Às vezes o imóvel é novo, mas ele está mal conservado e vice-versa. Então, essa relação aí é importantíssima a ver nas anotações de vocês nesse sentido. E por último, fonte das informações. Então, de novo, se foi num site, se foi numa imobiliária local, coloca qual que é imobiliário, telefone de contato da imobiliária, tudo isso para justificar que aquela informação que tem no laudo é verídica, que qualquer pessoa que quiser ver ali aquele exemplo, aquela foto ali, aquele preço, quiser buscar aquele imóvel, vai achar se ela procurar na mesma fonte que vocês declinaram aqui, né, que foi a fonte de informação
avaliação de vocês. Próximo passo, composição estrutural do laudo. Assim, agora, né, nós teríamos ali um momento que nós vamos destinar a uma aula própria, que vai ser a aula do nosso próximo encontro, que é a metodologia de cálculo. Ou seja, depois que eu já fiz ali a compilação de todas as informações, eu já colhi todos os dados necessários, então eu já estou preparada para realizar o cálculo daquele imóvel avaliando, né, para precificar aquele imóvel avaliando comparadamente ali, de maneira comparativa com os imóveis referenciais. Então, este seria o próximo passo do nosso laudo. Vamos ter uma aula só para tratarmos de como fazemos esses cálculos e como chegamos ali a um valor, né, a um resultado auferido, o resultado do preço daquele imóvel específico. Então, passando essa etapa, vamos ali para o encerramento, que é a conclusão do PITAM, a data em que o PITAM foi realizado, a assinatura do avaliador, ou seja, a assinatura de vocês, né? Sempre lembrando que o valor que chegamos ao final do imóvel avaliando, ele aceita, pessoal, uma margem de um percentual um pouco acima ou um percentual um pouco abaixo. Se vocês quiserem mencionar ali no encerramento do laudo de vocês que o valor que foi, né, que se constatou para aquele imóvel, por exemplo, né, foi de R$200 mil, e aí, né, faz uma ressalva permitindo-se ali que pela variação de mercado, né, esse valor oscile entre 5 a 10% para cima ou para baixo, é uma margem segura para vocês trabalharem. Então, datou o PITAM, assinou o PITAM. Quem, né, precisar ali for colocar o selo certificador, esse é o momento, é neste local, lá no finalzinho do laudo, que se coloca o selo certificador daquele laudo. Enfim, terminamos o laudo, né? Depois do encerramento, datou, assinou, laudo concretizado, todos os passos ali, todas as etapas obrigatórias supridas, com certeza. Último ponto ali, então, após o laudo, virão os anexos. Que são os anexos? São os documentos, as fotografias, né? Os anúncios da internet, tudo que vocês buscaram, as tabelas que vocês utilizaram, enfim, os cálculos que vocês realizaram, tudo que vocês julgarem importante que componham aquele laudo como anexo. Então, seria, por exemplo, né, obrigatório ali a matrícula do imóvel, que foi o documento que vocês utilizaram, o primeiro documento que solicitaram ao cliente de vocês. Então, a certidão atualizada da matrícula do imóvel, o termo de visitação para vistoria, quem trabalha com planilha, quem trabalhará com checklist, né? Coloca ali a vistoria de vocês, pede para a pessoa que acompanhou a vistoria dar um visto ali, rubricar, né, para não ficar aqui repetitivo, vistoria, enfim, rubrica a folhinha com vocês, anexa ali, coloca no finalzinho do laudo como anexo. As fotos, né, o relatório fotográfico, então cômodo 1, quarto 1, sala não sei o que, sala de estar, coloca ali as fotos com as legendas respectivas. Se o cliente de vocês disponibilizou outros documentos, então escritura, contrato de compra e venda, plantas do imóvel, todos esses documentos extras ali que foram eventualmente disponibilizados pelo solicitante do laudo, também coloca ali como anexo. E outro que aqui é obrigatório, né, esse item aqui, que é o currículo do avaliador. Então, quem é aquele avaliador de imóveis? É o corretor tal, inscrito no CRES número tal, que pode ser localizado no endereço porarã, que se formou não sei aonde, que se especializou também, né, na escola tal, no instituto tal. Então, façam ali, coloquem, é obrigatório ter um currículo, ainda que resumido, deste avaliador, seja corretor de imóveis, seja engenheiro, né? Coloca ali como anexo este currículo. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Não deixem de consultar o material de apoio de vocês lá na plataforma, material complementar. Espero que essa aula tenha sido produtiva e nos vemos na próxima aula.